E assim segue a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é isso, é feita de momentos de luta, momentos de lágrima, de dor, às vezes de perda, mas também de momentos de vitória, de celebração, momentos de alegria, momentos de conquista. E em todos esses momentos o que nos alegra é saber que Deus está conosco, que Deus vai junto na caminhada, que Deus participa desse processo, até porque a vida precisa ser vivida. E às vezes nós tentamos e ficamos ansiosos porque as coisas não acontecem da forma como imaginamos, às vezes as coisas não saem da forma como almejávamos, e às vezes não entendemos porque muitas coisas não acontecem na nossa vida. E é pensando nisso que Deus colocou no meu coração alguns meses atrás, falar a você nesses próximos 3 domingos, sobre um tema que é bastante interessante. Viver um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. Existe gente que não vive a sua vida porque está sempre pensando no futuro. Está sempre pensando na semana que vem. Às vezes está aqui no domingo já pensando no que vai acontecer na terça, quarta, quinta, sexta, mês que vem, final do ano, ano que vem. E não consegue viver o seu presente. Não consegue tomar as decisões corretas no seu presente. Não consegue fazer aquilo que deveria fazer no seu presente. Por isso eu quero, nesses 3 domingos, hoje e nos próximos 2 domingos, falar a você sobre esse tema, vivendo um dia de cada vez, a busca de uma vida coerente diante de Deus e dos homens com base na palavra de Deus. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso de número 10. Vivendo um dia de cada vez. A vida é como essa imagem. A vida é como subir uma escadaria. E para chegar ao final dessa escadaria, você tem que subir um degrau de cada vez. Alguns conseguem fazer de 2 em 2, às vezes 3 em 3, mas o risco aumenta. E muitas vezes a queda é inevitável. Muitas vezes atrapalha-se o processo. Muitas vezes se chega ao final, mas muito mais desgastado, muito mais cansado. E a palavra de Deus vai nos ensinar, com esse texto de João, capítulo 10, versículo 10. De João, capítulo 10, versículo 10. Acerca disso. O próprio Jesus é quem vai colocar isso. Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 10. Vamos ler todos juntos? Eu vim... leia na sua versão. Todo mundo junto não vai dar certo, na verdade, né? Porque as versões são muito diferentes. Então eu vou pedir a alguém que fique em pé e leia bem alto para nós. Um de cada vez. Luiz. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E que tipo de vida? Vida em abundância. Viver um dia de cada vez é aprender a viver uma vida em abundância. Eu quero ler esse mesmo texto para você na Bíblia a Mensagem, uma das diversas traduções que nós temos no português, do pastor Eugene Peterson. Diz o seguinte, a mesma coisa, mas numa linguagem talvez que fique mais fácil para você entender. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. A palavra abundância muitas vezes não consegue expressar, até porque não é muito comum e é muito fácil de ser compreendida. Mas o pastor Eugene Peterson consegue nessa tradução trabalhar pelo menos 3 perspectivas do que seria essa vida em abundância. E é sobre essas 3 perspectivas que eu quero compartilhar com você ao longo desses domingos. Ele diz, eu vim para que vocês tenham uma vida verdadeira, uma vida eterna e uma vida melhor e mais rica. Então nessa série Vivendo um Dia de Cada Vez, eu quero falar com você sobre viver a integridade, ou vivendo a integridade da vida. E depois eu quero falar com você sobre vivendo a eternidade, ou a felicidade da vida. E no terceiro domingo eu quero terminar essa série
falando com você sobre vivendo a prosperidade da vida. Porque foi isso que Jesus prometeu. Vida em abundância tem essas três perspectivas muito claras: a integridade, a felicidade e a prosperidade. Mas não na perspectiva que tem se dito muito por aí, mas na perspectiva que a palavra de Deus nos coloca. Então hoje eu quero começar falando a você sobre viver um dia de cada vez, vivendo a integridade, porque Jesus vai dizer: eu vim para que vocês tenham vida, mas uma vida verdadeira, uma vida autêntica, uma vida de verdade. E viver a integridade é mais ou menos como essa imagem que vai ser projetada na tela. Viver a integridade é não ter máscara. Viver a integridade é não ter mudança, é não ter trinca, é não ter mancha. Viver a integridade, isso, é não ser como esses vasos, por exemplo. Eu não sei se você já ouviu a expressão, né? Você deve ter ouvido, o que significa alguém sincero. A expressão sincero vem de uma expressão antiga chamada senceira. Porque antigamente, na antiguidade, quando os vasos eram feitos e eram construídos, os vasos de barro, às vezes alguns sofriam trincas, sofriam defeitos. O que os olheiros, né, que são os homens, ou eram os homens e mulheres que faziam barro, vasos de barro faziam? Eles pegavam um pouquinho de cera e passavam nessas trincas, nessas rachaduras, e depois moldavam e trabalhavam de uma maneira que no final das contas, o vaso parecesse completamente perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma trinca. Sabendo disso, muitas pessoas, quando iam comprar um vaso, diziam: eu quero comprar um vaso, mas eu quero um vaso sem cera. Daí vem a palavra sincero. É alguém que não tem maquiagem, alguém que é íntegro, alguém que é inteiro. E por que vida em abundância implica em uma vida íntegra? Porque integridade é algo fundamental para que Deus confirme o projeto que Ele tem para a sua vida. Integridade é algo fundamental para que Deus cumpra as promessas que Ele tem para a sua vida, para que você possa viver em plenitude o que Ele prometeu. O que é integridade? A palavra integrar vem da expressão latina integrare, que quer dizer fazer completo. É mais ou menos alguém que tenta acertar um alvo. Ser íntegro é buscar acertar o alvo. Ser íntegro é buscar ter uma visão integral, sem divisão, sem dois sentidos, sem duas lealdades, sem segundas intenções. Biblicamente, ser íntegro significa ter, eu não sei o que está acontecendo, mas não está passando aqui. Ser íntegro significa ter um coração inteiro. Ser íntegro significa ter um coração inteiro, um coração completo, um coração sem nenhum tipo de mudança. Muda para mim, por favor, porque não está mudando. Sem nenhum tipo de mudança. E por que integridade pressupõe um coração inteiro? A Bíblia diz que tudo que você faz, tudo que você pensa, todas as atitudes que você tem, ou não tem, ou deixa de ser, qual é a figura que a Bíblia usa como centro da existência do ser humano? Coração. O autor de Provérbios vai dizer: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as saídas, ou seja, porque lá começa tudo. Ser íntegro é ter um coração completo, porque o coração é o centro das emoções, o coração é o centro da lealdade, o coração é o centro das afeições, o coração é o centro do sentimento. O coração completo é um coração que deve estar completamente, integralmente voltado para o Senhor. Ser íntegro e ter uma vida abundante, na verdade, significa ter um coração completamente moldado nas mãos de Deus. Até porque integridade, obrigado, William, até porque integridade tem a ver com caráter. Integridade tem a ver com caráter. Integridade, ela nasce no seu caráter. Agora, se eu perguntar a você, o que é caráter? Marca forte feita sob pressão. Caramba, filosófico isso, hein? Você ainda vão dizer, irmão. Marca boa, James, caráter. Marca forte feita sob pressão. O que é caráter? Percebe como a gente fala as coisas? Falando mau caráter, é bom caráter, mas não para pensar no que a gente está falando. O que é caráter? Caráter
Eu estou esperando, eu coloquei ali, o que cara? Está ali a cola. Caráter é o que nós somos no escuro. Caráter, integridade tem a ver com caráter. Porque caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que você diz quando ninguém está ouvindo. Caráter é aquilo que você pensa e não expõe. Caráter, na verdade, e no fim das contas, tem a ver com vida abundante, porque o caráter, na verdade, tem a ver com integridade. E integridade é uma das medidas de um cristianismo autêntico. Se você quer ter uma vida abundante em Jesus, se você quer ter uma vida cheia de bênçãos, do poder de Deus, da presença de Deus e da graça de Deus, você precisa viver de forma íntegra. Você precisa viver integralmente, ou buscar viver integralmente a sua vida ao lado do Senhor. Agora, diga para mim uma coisa, é fácil ser íntegro no mundo atual? Sim ou não? De verdade. Sem cera, vamos lá. É difícil. Por que é difícil? É difícil por quê? O que diz na 1 João 5,19? Nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. O sistema não é íntegro. As pessoas, e muitas das quais convivemos, não estão preocupadas com a integridade. Os valores não são íntegros. O problema é que hoje em dia, a gente tem isso muito claro, né? O conceito da pós-modernidade é um conceito pluralista, é um conceito relativo, é um conceito de talvez, quem sabe, e a gente precisa entender duas coisas. Existem valores absolutos na palavra de Deus. Não existe mais ou menos, não existe meio certo, menos certo, mais cristão, menos cristão, mais de Deus, menos de Deus. Ser íntegro é uma escalada. Ser íntegro é um processo. Mais do que isso, além de existirem valores absolutos, existe o conhecimento verdadeiro, que vem da onde? Vem da palavra de Deus, vem das Escrituras. Então não adianta dizer, não, eu acho, eu penso, eu acho. Integridade não tem a ver com o que você pensa. Integridade não tem a ver com o que você acha. Integridade não tem a ver com o que a maioria diz. Integridade não tem a ver se tem nada a ver ou se tem tudo a ver. Integridade não tem a ver com o que os outros vão pensar. Integridade tem a ver com o que a palavra de Deus diz que você deve fazer. Integridade tem a ver com os conceitos absolutos e o conhecimento verdadeiro, os valores absolutos da palavra de Deus. Por isso eu quero hoje compartilhar com vocês sobre integridade. Até porque talvez a essa altura você já esteja dizendo, puxa vida, quem é que vai sobrar essa noite? Quem é que pode, como disseram os discípulos para Jesus, né? Quem é que pode salvar-se então? Quem é que pode estar livre, já que o negócio é tão complicado desse jeito? Quero dizer para você que quando Jesus, lá em João capítulo 10, verso 10, diz que ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida verdadeira, Jesus disse isso porque é possível ser íntegro. É possível ser íntegro e íntegra no mundo pós-moderno, relativista e pluralista como os dias atuais. É possível ter íntegro, apesar de você fazer parte da minoria. O grande problema é que muitos de nós queremos ser íntegros da noite para o dia. Queremos ser íntegros de uma hora para outra. O grande problema é que muitos acham que ser íntegro acontece numa oração, num momento mágico, num passe de mágica. Eu quero dizer para você nessa noite que integridade é uma jornada. A busca da vida abundante de Jesus passa pela integridade. E integridade é uma jornada. E é sobre essa jornada que eu quero compartilhar com você, lendo Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 16. Como ser íntegro? Como viver um dia de cada vez a minha integridade? Como ser um crente, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, sem cera, sincero, apesar do contexto, da maioria e de tudo estar dizendo ao contrário. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos de 12 a 16. Filipenses, capítulo 3, versos de 12 a 16. O apóstolo Paulo vai dizer, não que eu já tenha obtido. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado.
mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes revelará. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Me chama a atenção o que Paulo diz no versículo 15, eu quero começar por aí. Ele diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Ou seja, integridade ela tem a ver com escolha. Integridade ela tem a ver com opção. Integridade tem a ver com uma posição que você toma. Paulo vai dizer, quem atingiu a maturidade cristã, quem quer viver a vida abundante, quem quer viver realmente a obediência a Jesus, precisa fazer a escolha e precisa querer viver dessa forma. E ele vai começar dizendo o seguinte: o problema de muitos que não conseguem viver uma vida íntegra é que estão tentando então viver a integridade de uma hora para outra, e achando que integridade se compra, integridade se recebe numa oração, não, integridade é uma jornada. Integridade, na verdade, se eu posso expressar para você isso, ela na verdade ela é um processo com etapas definidas. Coloca a imagem na tela para mim, por favor, William e Maria. Integridade é mais ou menos como esse esporte aqui, ó. Quantos de vocês já fizeram essa escalada, ou num shopping, essa escalada, de amarrar e subir aqueles negocinhos? Quantos já fizeram? Alguns corajosos já fizeram, né? Tatá já fez. Qual é o segredo para conseguir chegar na etapa mais alta? Para quem não sabe muito do que a gente está falando, algumas pessoas fazem nas rochas, e no shopping center existe isso, academias. É uma parede com uma série de pedras e suportes, e você é amarrado pela cintura num equipamento, alguém fica fazendo a sua segurança, e o objetivo é sair daqui da parte de baixo e chegar no ponto mais alto. Só que cada suporte desse tem um tamanho diferente, tem um formato diferente, tem um encaixe diferente, e para você chegar no ponto mais alto existe um segredo. Quem já fez sabe qual é? Não olhar para baixo, boa. Mas tem gente que não olha para baixo e não consegue chegar. Olhar para o alvo, boa, ter coragem. Mas tem gente que tem coragem, que olha para o alvo e fica para o meio do caminho. Opa, alguém falou aqui. Kaká. Com uma musculatura dessa é fácil, né? Garoto atleta, já vi que você manja do negócio. É isso aí, Kaká, traçar o caminho. Sabe qual é o segredo? É como na nossa vida. A integridade, o segredo é você escolher, saber que você tem um alvo, ou seja, é um processo, é um alvo, é um lugar onde você tem que chegar. Agora, para chegar lá, você tem que descobrir qual é o melhor caminho. Você vai passar por estágios diferentes. Se você tentar subir uma parede como essa, em linha reta, por mais coragem que você tenha, por mais que você olhe para o alvo, por mais que você não olhe para baixo, dificilmente, para não dizer, de maneira alguma você vai chegar. Porque o segredo é escolher o caminho e perceber que em cada etapa existem os melhores suportes, as suas escolhas, a escolha de onde você vai segurar, a escolha de que peça você vai se apoiar, vai fazer a diferença e vai te dar a segurança de você não perder aquilo que você conquistou. Integridade tem a ver com isso. Integridade, na verdade, é um processo com etapas definidas. E o apóstolo Paulo vai deixar muito claro duas coisas que têm a ver com a nossa vida cristã e com a nossa vida de abundância. Ele vai dizer nos versículos de 12 a 14 o seguinte: olha, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele diz no texto, dos versículos de 12 a 14, o que ele faz? Esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Integridade tem a ver com a certeza de que você não concluiu o processo. Se você quer viver uma vida íntegra, uma vida em abundância, você precisa entender que enquanto você estiver por aqui, você não vai estar completamente pronto nunca.
Tem gente que, não, eu sou íntegro. Quem bate no peito para dizer, eu sou perfeito. Eu não tenho mais problema com isso. Eu não tenho mais dificuldade com isso. Não, isso não me atinge mais. Dificilmente essa pessoa vai ser uma pessoa íntegra e completa. Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, é um processo. Eu não concluí esse processo, mas eu sei que existe um alvo, existe um objetivo, e existe uma meta que eu preciso e que eu tenho que alcançar. Existe uma meta que eu preciso completar. Muita gente, às vezes, não consegue cumprir a jornada cristã e não consegue viver uma vida de integridade, porque não sabe o que Deus espera da sua vida, ou porque acha que não precisa mais. Tem gente que quando começa a sua vida cristã, a sua vida com Deus, começa ali zeloso. Não, eu vou ser honesto em tudo, eu vou fazer tudo certinho, eu vou orar, vou ler a Bíblia todo dia, eu vou ser honesto com as pessoas, eu vou só falar a verdade. E aí, à medida que o tempo vai passando, vai relaxando, vai se acomodando. Acha que talvez, não, mas não precisa tanto, porque eu já vou à igreja, né? Eu já leio a Bíblia de vez em quando, né? Eu já falo com algumas pessoas, dou até umas esmolazinhas de vez em quando. O apóstolo Paulo vai dizer, a jornada da integridade, ela passa por você entender que enquanto você estiver por aqui, você nunca vai estar completo. Você nunca vai ser perfeito. E existe o outro lado da moeda, muitas pessoas desistem de ser íntegras, porque às vezes fracassam, porque às vezes erram, porque às vezes caem, porque ao invés de buscar a integridade, estão buscando a perfeição. Ouça uma coisa, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, enquanto você estiver aqui, você jamais vai ser perfeito ou perfeita. Enquanto você estiver aqui, nesse corpo, a palavra de Deus diz que não há perfeição nele. A palavra de Deus diz que a perfeição completa você só vai atingir quando Cristo voltar. E os nossos corpos, o apóstolo Paulo disse que os nossos corpos serão transformados. Então, se você quer ser alguém íntegro ou íntegra diante de Deus, pare de buscar a perfeição. Mas comece a buscar o alvo. Comece a buscar caminhar o degrau, ao atingir o degrau superior, o estágio superior. Não se acomode com o que você já conseguiu, mas também não se frustre com aquilo que você não conseguiu ainda. Não se ache o melhor ou a melhor, porque algumas coisas você já conseguiu vencer, mas não se ache o pior ou a pior, porque existem coisas na sua vida contra as quais você está lutando do seu caráter, que você ainda não conseguiu vencer, porque integridade é um processo. E é um processo que não termina nessa vida. Você, enquanto estiver aqui, jamais vai estar pronto. Enquanto você estiver nessa vida, esse processo não vai estar concluído. Então, integridade, viver a vida abundante de Jesus, é entender que perfeição não é algo para essa vida. A busca da integridade, sim. A busca de melhorar, sim. A busca de crescer, sim. Tem um cântico, na minha época não, porque na minha época, é um cântico anterior à minha, da época do Félix, né, da época de outro, do Cláudio, do Vanderlei, na época do Sérgio lá da Zeza, né? Nessa época o pessoal cantava um corinho, era corinho na época, o pastor Carlos Herrera, quando era do departamento infantil, né, pastor Carlos? Em 1940, mais ou menos, é isso? Corinho cantava assim, ó, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre... Vocês conhecem, né? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Por quê? Quem lembra? Cristo é nossa real, Cristo é nossa vida real, Cristo é nossa vida real, sempre melhorando no Senhor. A jornada da integridade passa pela certeza de que a realidade da minha vida é Cristo. O perfeito na minha vida é Cristo. O santo da minha vida é Cristo e não eu. Eu melhoro no Senhor. Eu melhoro porque Ele é o meu modelo, Ele é o meu objetivo. Mas eu não tenho a pretensão de ser perfeito como Cristo aqui. Eu quero melhorar a cada dia. Mas essa história de buscar a perfeição aqui traz dois problemas: a acomodação e a frustração. A acomodação para aqueles que acharam que não precisam, que acham que não precisam mais. E a frustração para aqueles que não conseguem. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, você quer viver a vida abundante em Jesus, a vida plena, você quer ser íntegro. Entenda que a jornada da integridade é um processo.
Mas antes que você se acomode, diga, bom, tá bom. Já que não dá para ser perfeito, eu vou fazer o que der. E a graça de Jesus cobre o resto, amém? Não. Tem gente que usa essa desculpa. Bom, já que não dá para ser perfeito, vamos enfiar o pé na jaca e vamos fazer, porque o sangue de Jesus cobre tudo. Aleluia. Não, Senhor. Não é nada disso. A jornada da integridade, ela é um processo. Ela é um processo, mas ela é um processo, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Coloca para nós aí. É um processo com estágios definidos, com etapas definidas. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 16. Ele diz, olha, é um processo, tem um alvo, tem um objetivo. Agora, quem quer ser íntegro, tem que procurar viver de acordo com aquilo que já alcançou. Integridade passa por você entender que você não concluiu o processo, mas você precisa andar de acordo com aquilo que você já alcançou. Por isso que eu gosto muito da figura dessa, eu não sei nem como é que chama esse esporte, escalada de parede. Porque não adianta, de montanha, sei lá do que é. Por quê? Porque o segredo, não adianta você fazer um esforço muito grande, chegar no estádio e dizer, bom, consegui, agora eu sou bom, eu sou. Se você relaxar, se você se acomodar, se você não parar ali, né? E quem já fez o esporte sabe disso. Qual é o segredo? Não adianta fazer de uma vez, porque cansa, o negócio exige dos braços, das pernas, dos músculos. Chega uma hora que começa a doer tudo. E aí tem hora que você tem que parar e se ajeitar, respirar e tentar se manter ali. Até que você tenha condições de continuar a caminhada. Vida cristã é a mesma coisa. Ser íntegro ou íntegra diante de Deus, tão importante quanto querer melhorar, é ter o cuidado de querer manter o que você já conquistou. Não cair, não voltar, não perder. O grande problema de muitas pessoas com a questão da integridade é o fato de que elas se preocupam muito com aquilo que elas não conquistaram, mas não valorizam aquilo que já alcançaram. E muitos desistem de ser íntegros, muitos negociam com o pecado, negociam com Satanás e perdem as bênçãos da vida abundante de Jesus, porque só conseguem olhar para aquilo que não conseguiram, só conseguem enxergar as derrotas, os fracassos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 16, você quer viver uma vida íntegra? Paulo diz, eu prossigo para o alvo, eu esqueço do que está para trás, eu prossigo para o alvo, eu estou ali, mas você quer ser íntegro? Ande de acordo com o que você já alcançou. E talvez você traga culpa no seu coração por alguns pecados que se repetem. Sabe, quem quer ser íntegro tem que continuar sua caminhada, mas tão importante quanto querer conquistar novas vitórias sobre pecados, fraquezas, desvios de caráter, precisa cuidar para manter aquilo que já conseguiu. E às vezes a gente não valoriza isso. Por exemplo, se eu lhe perguntar, você se lembra quais coisas eram difíceis de enfrentar quando você começou a sua caminhada com Jesus, e que hoje se tornaram fáceis e naturais? Coisas que no começo você tinha que se policiar, porque era complicado, mas à medida que o tempo passou na sua jornada de integridade, aquilo se tornou tão natural, que hoje aquilo está dominado, está controlado, aquilo já faz parte do seu novo caráter, aquilo já está integrado a você. Por exemplo, eu imagino aqui que algumas pessoas bebiam antes de conhecer Jesus, eram dependentes do álcool. E quando se converteram, algumas pelo menos talvez tenham tido dificuldade no começo, porque eram viciadas ou eram dependentes, enfim. Mas à medida que foram caminhando com Jesus e lutaram para manter aquilo, para não abrir mão daquela vitória que tinham conquistado, naturalmente aquilo deixou de ser um desafio e passou a ser algo normal na sua vida. Quantos aqui talvez enfrentaram isso com cigarro? Quantos aqui talvez enfrentaram isso com temperamento? Eram explosivos, pisavam no calo, blá! Bom dia para quem? Conhece gente assim, não? Isso faz parte de integridade de caráter. Bom dia, bom para quem? Né? Oi por quê? Está me olhando por quê? Quantos talvez quando começaram a caminhar com Jesus eram um pavio curto, alguns são ainda, mas tem que ir, né? É a jornada da integridade. Passa por isso.
E aí tinham que se policiar. Quantos, por exemplo, tinham o hábito de falar palavrão, porque fazia parte da sua rotina o palavrão? O seu vocabulário português era repleto de palavrões. E era normal falar palavrão. Quando conheceram a Jesus e começaram a jornada da integridade, no começo tinham que se policiar, porque a pessoa falava, de vez em quando escapava. Você vê crente novo, é engraçado às vezes, né? Deixa escapar e fica sem graça, roxo. Está na jornada da integridade. O problema é quando está 10 anos depois e continua falando, né? Aí é coisa complicada. Mas a jornada da integridade passa por você manter aquilo que você conquistou. Você não abre mão daquilo que você conquistou. Sabe, integridade é um processo com etapas definidas. Integridade não é ser perfeito. Integridade não é não pecar. Integridade não é não errar. Mas Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida verdadeira. É possível ser íntegro, desde que você entenda que o que Deus espera de você não é perfeição. Na Bíblia, em local nenhum, Deus cobra de você perfeição. Não há perfeição no sentido de não pecar, porque Ele sabe que isso é impossível. Deus cobra de você integridade. O desejo de ter um alvo definido, de querer sempre melhorar e manter aquilo que você já conquistou, para que hoje você seja melhor do que ontem, mais íntegro do que ontem, e amanhã você seja mais íntegro do que hoje. Sabe o que a Bíblia espera de você? Para que você possa receber o cumprimento das promessas de Deus. Sabe o que Deus espera de você? Para que você possa ter a certeza de que Ele vai estar ao seu lado, vai estar ouvindo a tua oração, vai estar recebendo a tua adoração, vai cuidar do teu coração e vai honrar a tua história. Sabe o que Deus espera de você? Abra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, que vai escrever isso aos Filipenses, ele vai deixar muito claro que o que Deus espera de mim e de você não é perfeição. Mas olha o que o texto vai dizer. Alguém pode ler para nós, bem alto? O que Deus requer de mim e de você, a quem Ele encarregou a mensagem do Evangelho, o poder da cruz é fidelidade. A jornada da integridade ela é um processo com etapas definidas, porque o que Deus quer é que você tenha um alvo muito claro e muito definido, que é ser a cada dia melhor, ser honesto, ser verdadeiro, ser puro, ser correto, ser zeloso, ser disciplinado. Mas Deus sabe que isso não vai acontecer da noite para o dia, e Deus sabe que você não vai conseguir atingir a plenitude disso 100%. Agora, Deus não quer que você se acomode, seja medíocre e justifique os seus pecados pelas suas limitações. Mas Ele quer que você continue a crescer, que você continue a subir e seja fiel, mantendo aquilo que você já conquistou. Não abrindo mão dos valores, das vitórias e daquilo que você já conquistou. O que Deus requer de mim e de você, para que a gente possa usufruir da vida e abundância que Ele ofereceu, é fidelidade. Na verdade, em outras palavras, eu quero chamar a sua atenção para um vídeo que vai ser passado agora, numa linguagem muito comum, muito simples e muito popular. Na verdade, o que Deus quer de mim e de você é que a gente comece a tirar as máscaras que a gente carrega. Tem gente que não usufrui, não experimenta a vida abundante que Jesus veio oferecer, porque não é íntegro, não é inteiro. Criou um personagem, uma personagem. E não consegue entender porque Deus não abençoa, não consegue entender porque Deus não ouve a voz de Deus, porque que parece que Deus não ouve oração, porque que não prospera financeiramente, porque que às vezes o casamento está uma droga, porque que os filhos estão desandando. Jesus falou, o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir, e ele vai fazer isso sim. Mas ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, mas vida verdadeira. Não uma vida de faz de conta. Não uma vida de máscaras, não uma vida, na verdade, ser íntegro significa tirar máscaras. We all like to look good, to make a good impression, to show everyone else we have it all together. Even though none of us do, the only way to pull this off is to put something else on.
And that something is called a mask. A mask can help you get a job. I have over 12 years of consumer electronics experience, playing video games in my parents' basement. It can make you look smarter. Organizational energies to maximize corporation synergy. I have no idea what I'm saying. And more dateable. I can't believe you're single. And I can't believe you're 25. I'm not single. I'm not 25. We use our masks to impress people. 65-inch LED TV. Oh, it was gorgeous. It was like only this thick. I mean, you know, it's expensive and all, but it is the best. So much debt. We use them to fool people. I thought I was going the speed limit, officer. We even use them to protect the feelings of the people we love. That was a beautiful song, sweetie. I'm pretty sure you're tone deaf. I think I'm just gonna walk to school today. Because I'm kind of embarrassed to be seen with you. He sounds like a great guy. What are you thinking? You do not look fat in those jeans. So that's why they call it a muffin top. We all wear masks from time to time, but the craziest place we put them on is in church. Hello, brother. Amen. Greetings to you on this day that the Lord has made. Something about it makes us want to look our best, I'm fine. sound our best, He hath blessedeth me so verily. and make like everything is perfect. Things are great. But behind every perfect mask is a perfectly messed up life. People with hearts that are empty, confused, addicted, hopeless, helpless, and hurting. People who think but here's the thing. This is exactly the kind of life where God shows up. Messes are his specialty. The one thing God can't work with is a mask. So around here, we have a saying. It's okay To not be okay. Nobody's perfect. But grace is available. We believe God doesn't love us if or because. He loves us anyway. We all like to look good to others. We like to make a good impression. But when it comes to God, the best impression you can make is to just be you. Você quer impressionar Deus? Seja quem você é de verdade. Seja integralmente dele. E aí você pode dizer, pastor, mas tem tantas coisas difíceis de mexer, de tratar. Quero dizer para você que Deus usa todas as coisas, todas, boas e ruins da sua vida, para te fazer crescer e para te fazer amadurecer. Depende do que você está fazendo com elas. Deus pode usar todas as coisas, boas e ruins, que você é, que você faz, para fazer você amadurecer. Porque ser íntegro é aprender a viver um dia de cada vez. Coloca, por favor, para a minha tela. Ser íntegro é aprender a viver um dia de cada vez. Ser íntegro é aprender a tirar as máscaras. Ser íntegro é aprender a ser diante de Deus quem você é. E talvez você diga assim, mas é muito difícil. Será que tem jeito? Qual é o segredo disso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai nos dar algumas dicas disso. Pode deixar na tela, por favor. Vai nos dar algumas dicas disso. E eu quero ler, junto com você, o texto de Romanos, capítulo 6, versículos de 11 a 14. Que Deus está com a mão estendida para você nessa noite. Que Ele quer que você viva uma vida em abundância. Ele quer que você viva uma vida próspera. Ele quer que você viva uma vida plena. Ele diz, como é que eu posso ser íntegro e íntegra diante de Deus? Vamos ler juntos o que a palavra de Deus diz? Vamos ler juntos? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus, pois o pecado não os dominará. Você quer ser íntegro? A síntese desse texto, você tem que querer estar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Se você tomar a decisão da integridade, a palavra de Deus diz que o pecado não vai ter mais domínio, você vai continuar prosseguindo para o alvo, vai conseguir manter o que você alcançou, mas mais do que isso, e se você cair? A palavra de Deus diz de uma forma muito clara, em Romanos capítulo 14, versículo 4, vamos ler juntos? Quem és tu que julgas o servo alheio,
Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Mas e se eu cair, pastor? Se eu cair de novo, e se eu errar, por mais que eu tente, se eu estiver lá e descer 2 ou 3 degraus? Provérbios capítulo 24, versículo 16. Vamos ler? 7 vezes cairá o justo e se levantará. Por quê? Porque o Senhor é poderoso para te suster. Na verdade, o que Deus quer de você para te dar uma vida em abundância, não é que você seja encontrado perfeito, mas é que você seja encontrado fiel. É que você tenha um novo coração diante dele, que o seu coração seja integralmente dele. Não importa quantas vezes você cair, se você cair 7 vezes, a Bíblia diz que se você estiver buscando a jornada da integridade, Deus vai te levantar 7 vezes. Se você errar agora, se você não estiver buscando ter um coração inteiro diante de Deus, você vai cair 7, vai ficar prostrado 7, vai passar a sua vida toda com os mesmos pecados, com os mesmos erros, com as mesmas falhas, com as mesmas fraquezas. A questão é, que tipo de vida você quer viver? Não acha que você vai ser perfeito da noite para o dia. Não acha que você vai mudar totalmente da noite para o dia. Agora, não se acomode achando que Deus vai fazer aquilo que é responsabilidade sua, tomar as decisões que são suas, fazer as escolhas que são suas. Ele deixou um alvo muito claro para você. Ele disse que o que você precisa fazer é ter clareza de onde você quer chegar, de quem você quer ser de verdade. E deve fazer as escolhas certas e se manter nessas escolhas, não perder aquilo que você conquistou. E aí nessa jornada, existe um segredo, assim como nesse esporte que é praticado. Eu falei que você fica amarrado por uma corda e quem pratica. Você diz, mas se eu estiver lá no alto, se eu cair a queda é grande. Não é. Porque tem alguém que faz a sua segurança e fica segurando uma corda, que na medida que você sobe, ele vai encurtando essa corda e fica responsável pelo teu peso. Se você escorrega, se você solta, ele trava e você não cai. É assim que Deus faz. A segurança de que vale a pena viver uma vida íntegra, uma vida abundante, uma vida verdadeira, é aquilo que o próprio Jesus diz para você. O Senhor é poderoso para sustentar você. O Senhor é poderoso para te manter nessa jornada. E o Senhor quer que você usufrua de toda a abundância da vida que Ele te ofereceu. Mas para isso, o primeiro passo é que você queira, um dia de cada vez, buscar viver uma vida verdadeira. Queria que você fechasse os seus olhos. E a minha pergunta para você é simples. Você é inteiro ou inteira diante de Deus? Quando Deus olha para o teu coração nessa noite, o que Ele vê? Alguém que parece inteiro, mas é com cera? Alguém que para os outros parece ser inteiro, mas na verdade está cheio de cera? Está maquiando as suas emoções, maquiando o seu temperamento, maquiando as suas atitudes, para que os outros vejam algo que não existe? Jesus veio, Satanás veio para roubar, para matar, para destruir, mas Jesus veio para transformar essa história e te dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância significa vida de verdade. Você tem que botar a cabeça no travesseiro, culpado ou culpada, daquelas coisas que só você e o Senhor sabem. Que você faz, que você sente, que você pensa, e que você não tomou decisão nenhuma a respeito delas, porque acha que não tem jeito. Ou quem sabe não precisa, ou quem sabe que acha que não vai mudar nunca. Ser íntegro é ser inteiro diante de Deus. A jornada da integridade acontece um dia de cada vez. Em decisões e escolhas, dizer, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais fazer isso. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Eu vou manter o que eu já conquistei, mas eu quero mais. Eu quero vencer mais dificuldades, eu quero mudar mais o meu caráter. Eu quero caminhar de uma maneira tal que no final da história, eu saiba que aquilo que eu sou no escuro, eu vou ser diante de todos quando meu corpo for totalmente transformado pelo Senhor, porque eu estou nessa jornada da integridade. E no final dessa jornada, o Rei dos Reis, aquele que é perfeito,
vai estar te esperando de braços abertos, dizendo: vem, bendito do meu Pai, vem, você conseguiu. Agora eu vou mudar aquilo que você não conseguiu mudar. Agora vai ser tratado aquilo que você não conseguiu tratar na sua jornada, não se preocupe. Eu paguei o preço pela tua perfeição. Que a sua oração nessa noite não seja ser encontrado perfeito pelo Senhor, mas que a sua oração de hoje em diante seja, todas as vezes que Deus olhar para você, apesar das trincas e dos defeitos, encontrar em você um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente fiel a Ele, que está buscando ser inteiramente dEle, que sabe aonde quer chegar, que quer manter o que já conquistou, mas sabe que Deus tem lugares mais altos e desafios mais altos para você. Deus bendito, que teu Espírito, como diz o salmista, sonde os nossos corações nessa noite. Veja se em nós algum mau caminho e nos livre do caminho errado, do caminho perverso. Que nessa noite o teu Espírito Santo nos incomode de uma maneira que nós tenhamos coragem para tomar decisões e fazer escolhas certas. Se há pessoas aqui que estão tentando mudar da noite para o dia e têm se frustrado por causa disso, entendo, ó Deus, que vida com Jesus é para ser vivida um dia de cada vez, de glória em glória, de vitória em vitória, de derrota em derrota, mas na certeza de que o nosso coração é inteiro do Senhor, e de que se cairmos, o Senhor nos levantará e nos colocará de pé de novo, de que se errarmos, o Senhor nos perdoará e nos dará uma nova oportunidade, não porque sejamos perfeitos, mas reconhecemos que somos pecadores, mas somos fiéis ao Senhor, fiéis em reconhecer aquilo que temos conquistado pela Tua graça, e fiéis em reconhecer que precisamos ter o nosso coração transformado, mudado e moldado pelo Senhor, para que Ele seja totalmente e integralmente Teu, para a Tua honra, para a Tua glória, e para que as pessoas que convivem conosco, ao perceberem essa mudança que o Senhor está fazendo, possam ver o Senhor nos moldando como um vaso nas mãos do oleiro, tirando a cera, muitas vezes nos quebrando de novo, mas nos fazendo integralmente do Senhor e o Teu projeto para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. E assim segue a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é isso, é feita de momentos de luta, momentos de lágrima, de dor, às vezes de perda, mas também de momentos de vitória, de celebração, momentos de alegria, momentos de conquista. E em todos esses momentos o que nos alegra é saber que Deus está conosco, que Deus vai junto na caminhada, que Deus participa desse processo, até porque a vida precisa ser vivida. E às vezes nós tentamos e ficamos ansiosos porque as coisas não acontecem da forma como imaginamos, às vezes as coisas não saem da forma como almejávamos, e às vezes não entendemos porque muitas coisas não acontecem na nossa vida. E é pensando nisso que Deus colocou no meu coração alguns meses atrás, falar a você nesses próximos 3 domingos, sobre um tema que é bastante interessante. Viver um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. Existe gente que não vive a sua vida porque está sempre pensando no futuro. Está sempre pensando na semana que vem. Às vezes está aqui no domingo já pensando no que vai acontecer na terça, quarta, quinta, sexta, mês que vem, final do ano, ano que vem, e não consegue viver o seu presente. Não consegue tomar as decisões corretas no seu presente. Não consegue fazer aquilo que deveria fazer no seu presente. Por isso eu quero, nesses 3 domingos, hoje e nos próximos 2 domingos, falar a você sobre esse tema.
vivendo um dia de cada vez, a busca de uma vida coerente diante de Deus e dos homens com base na palavra de Deus. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso de número 10. Vivendo um dia de cada vez. A vida é como essa imagem. A vida é como subir uma escadaria. E para chegar ao final dessa escadaria, você tem que subir um degrau de cada vez. Alguns conseguem fazer de 2 em 2, às vezes 3 em 3, mas o risco aumenta. E muitas vezes a queda é inevitável. Muitas vezes atrapalha-se o processo. Muitas vezes se chega ao final, mas muito mais desgastado, muito mais cansado. E a palavra de Deus vai nos ensinar, com esse texto de João, capítulo 10, versículo 10. De João, capítulo 10, versículo 10, acerca disso. O próprio Jesus é quem vai colocar isso. Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 10. Vamos ler todos juntos? Eu vim, leia na sua versão. Todo mundo junto não vai dar certo, na verdade, né? Porque as versões são muito diferentes. Então eu vou pedir a alguém que fique em pé e leia bem alto para nós. Um de cada vez. Luiz. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E que tipo de vida? Vida em abundância. Viver um dia de cada vez é aprender a viver uma vida em abundância. Eu quero ler esse mesmo texto para você na Bíblia Mensagem, uma das diversas traduções que nós temos no português, do pastor Eugene Peterson. Diz o seguinte, a mesma coisa, mas numa linguagem talvez que fique mais fácil para você entender. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. A palavra abundância muitas vezes não consegue expressar, até porque não é muito comum e é muito fácil de ser compreendida. Mas o pastor Eugene Peterson consegue nessa tradução trabalhar pelo menos 3 perspectivas do que seria essa vida em abundância. E é sobre essas 3 perspectivas que eu quero compartilhar com você ao longo desses domingos. Ele diz, eu vim para que vocês tenham uma vida verdadeira, uma vida eterna e uma vida melhor e mais rica. Então nessa série Vivendo um Dia de Cada Vez, eu quero falar com você sobre viver a integridade ou vivendo a integridade da vida. E depois eu quero falar com você sobre vivendo a eternidade ou a felicidade da vida. E no terceiro domingo eu quero terminar essa série falando com você sobre vivendo a prosperidade da vida. Porque foi isso que Jesus prometeu. Vida em abundância tem essas 3 perspectivas muito claras. A integridade, a felicidade e a prosperidade. Mas não na perspectiva que tem se dito muito por aí, mas na perspectiva que a palavra de Deus nos coloca. Então hoje eu quero começar falando a você sobre viver um dia de cada vez, vivendo a integridade, porque Jesus vai dizer, eu vim para que vocês tenham vida, mas uma vida verdadeira, uma vida autêntica, uma vida de verdade. E viver a integridade é mais ou menos como essa imagem que vai ser projetada na tela. Viver a integridade é não ter máscara. Viver a integridade é não ter mudança, é não ter trinca, é não ter mancha. Viver a integridade, isso, é não ser como esses vasos, por exemplo. Eu não sei se você já ouviu a expressão, né? Você deve ter ouvido, o que significa alguém sincero. A expressão sincero vem de uma expressão antiga chamada sem cera. Porque antigamente, na antiguidade, quando os vasos eram feitos e eram construídos, os vasos de barro, às vezes alguns sofriam trincas, sofriam defeitos. O que os oleiros, né, que são os homens, ou eram os homens e mulheres que faziam vasos de barro faziam? Eles pegavam um pouquinho de cera e passavam nessas trincas, nessas rachaduras, e depois moldavam e trabalhavam de uma maneira que no final das contas, o vaso parecesse completamente perfeito. Sem nenhum defeito, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma trinca.
Sabendo disso, muitas pessoas, quando iam comprar um vaso, diziam: eu quero comprar um vaso, mas eu quero um vaso sem cera. Daí vem a palavra sincero. É alguém que não tem maquiagem, alguém que é íntegro, alguém que é inteiro. E por que vida em abundância implica em uma vida íntegra? Porque integridade é algo fundamental para que Deus confirme o projeto que Ele tem para a sua vida. Integridade é algo fundamental para que Deus cumpra as promessas que Ele tem para a sua vida, para que você possa viver em plenitude o que Ele prometeu. O que é integridade? A palavra integrar vem da expressão latina integrare, que quer dizer fazer completo. É mais ou menos alguém que tenta acertar um alvo. Ser íntegro é buscar acertar o alvo. Ser íntegro é buscar ter uma visão integral, sem divisão, sem dois sentidos, sem duas lealdades, sem segundas intenções. Biblicamente, ser íntegro significa ter, eu não sei o que está acontecendo, mas não está passando aqui. Ser íntegro significa ter um coração inteiro. Ser íntegro significa ter um coração inteiro, um coração completo, um coração sem nenhum tipo de mudança. Muda para mim, por favor, porque não está mudando. Sem nenhum tipo de mudança. E por que integridade pressupõe um coração inteiro? A Bíblia diz que tudo que você faz, tudo que você pensa, todas as atitudes que você tem, ou não tem, ou deixa de ser, qual é a figura que a Bíblia usa como centro da existência do ser humano? Coração. O autor de Provérbios vai dizer: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as saídas, ou seja, porque lá começa tudo. Ser íntegro é ter um coração completo, porque o coração é o centro das emoções, o coração é o centro da lealdade, o coração é o centro das afeições, o coração é o centro do sentimento. O coração completo é um coração que deve estar completamente, integralmente voltado para o Senhor. Ser íntegro e ter uma vida abundante, na verdade, significa ter um coração completamente moldado nas mãos de Deus. Até porque integridade, obrigado, William, até porque integridade tem a ver com caráter. Integridade tem a ver com caráter. Integridade, ela nasce no seu caráter. Agora, se eu perguntar a você, o que é caráter? Marca forte feita sob pressão. Caramba, filosófico isso, hein? Você ainda vão dizer, irmão. Marca boa, James, caráter. Marca forte feita sob pressão. O que é caráter? Percebe como a gente fala as coisas? Vou mau caráter, é bom caráter, mas não para pensar no que a gente está falando. O que é caráter? Caráter? Eu estou esperando, eu coloquei ali, o que é caráter? Está ali a cola. Caráter é o que nós somos no escuro. Caráter, integridade tem a ver com caráter. Porque caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que você diz quando ninguém está ouvindo. Caráter é aquilo que você pensa e não expõe. Caráter, na verdade, e no fim das contas, tem a ver com vida abundante, porque o caráter, na verdade, tem a ver com integridade. E integridade é uma das medidas de um cristianismo autêntico. Se você quer ter uma vida abundante em Jesus, se você quer ter uma vida cheia de bênçãos, do poder de Deus, da presença de Deus e da graça de Deus, você precisa viver de forma íntegra. Você precisa viver integralmente, ou buscar viver integralmente a sua vida ao lado do Senhor. Agora, diga para mim uma coisa. É fácil ser íntegro no mundo atual? Sim ou não? De verdade. Sem cera, vamos lá. É difícil. Por que é difícil? É difícil por quê? O que diz na 1 João 5,19? Nós sabemos que nós somos de Deus, mas o mundo jaz do maligno. O sistema não é íntegro. As pessoas, e muitas das quais convivemos, não estão preocupadas com a integridade. Os valores não são íntegros. O problema é que hoje em dia, a gente tem isso muito claro, né? O conceito da pós-modernidade é um conceito pluralista, é um conceito relativo, é um conceito de talvez, quem sabe.
E a gente precisa entender duas coisas. Existem valores absolutos na palavra de Deus. Não existe mais ou menos, não existe meio certo, menos certo, mais cristão, menos cristão, mais de Deus, menos de Deus. Ser íntegro é uma escalada. Ser íntegro é um processo. Mais do que isso, além de existirem valores absolutos, existe o conhecimento verdadeiro, que vem da onde? Vem da palavra de Deus. Vem das Escrituras. Então não adianta dizer, não, eu acho, eu penso, eu acho. Integridade não tem a ver com o que você pensa. Integridade não tem a ver com o que você acha. Integridade não tem a ver com o que a maioria diz. Integridade não tem a ver se tem nada a ver ou se tem tudo a ver. Integridade não tem a ver com o que os outros vão pensar. Integridade tem a ver com o que a palavra de Deus diz que você deve fazer. Integridade tem a ver com os conceitos absolutos e o conhecimento verdadeiro, os valores absolutos da palavra de Deus. Por isso eu quero hoje compartilhar com vocês sobre integridade. Até porque talvez a essa altura você já esteja dizendo, puxa vida, quem é que vai sobrar essa noite? Quem é que pode, como disseram os discípulos para Jesus, né? Quem é que pode salvar-se então? Quem é que pode estar livre, já que o negócio é tão complicado desse jeito? Quero dizer para você que quando Jesus, lá em João capítulo 10, verso 10, diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida verdadeira, Jesus disse isso porque é possível ser íntegro. É possível ser íntegro e íntegra no mundo pós-moderno, relativista e pluralista como o dia atual, como os dias atuais. É possível ser íntegro, apesar de você fazer parte da minoria. O grande problema é que muitos de nós queremos ser íntegros da noite para o dia. Queremos ser íntegros de uma hora para outra. O grande problema é que muitos acham que ser íntegro acontece numa oração, num momento mágico, num passe de mágica. Eu quero dizer para você nessa noite que integridade é uma jornada. A busca da vida abundante de Jesus passa pela integridade. E integridade é uma jornada. E é sobre essa jornada que eu quero compartilhar com você, lendo Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 16. Como ser íntegro? Como viver um dia de cada vez a minha integridade? Como ser um crente, um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, sincero, apesar do contexto, da maioria e de tudo estar dizendo o contrário. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos de 12 a 16. Filipenses, capítulo 3, versos de 12 a 16. O apóstolo Paulo vai dizer, não que eu já tenha obtido. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes revelará. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Me chama a atenção o que Paulo diz no versículo 15, eu quero começar por aí. Ele diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Ou seja, integridade ela tem a ver com escolha. Integridade ela tem a ver com opção. Integridade tem a ver com uma posição que você toma. Paulo vai dizer, quem atingiu a maturidade cristã, quem quer viver a vida abundante, quem quer viver realmente a obediência a Jesus, precisa fazer a escolha e precisa querer viver dessa forma. E ele vai começar dizendo o seguinte, o problema de muitos que não conseguem viver uma vida íntegra, é que estão tentando então viver a integridade de uma hora para outra, e achando que integridade se compra, integridade se recebe numa oração, não, integridade é uma jornada, integridade na verdade, se eu posso expressar para você isso, ela na verdade ela é um processo com etapas definidas. Coloca a imagem na tela para mim por favor, William e Maria.
Integridade é mais ou menos como esse esporte aqui, ó. Quantos de vocês já fizeram essa escalada, ou num shopping, essa escalada, de amarrar e subir aqueles negocinhos? Quantos já fizeram? Alguns corajosos já fizeram, né? Tatá já fez. Qual é o segredo para conseguir chegar na etapa mais alta? Para quem não sabe muito do que a gente está falando, algumas pessoas fazem nas rochas, e no shopping center existe isso, academias. É uma parede com uma série de pedras e suportes, e você é amarrado pela cintura num equipamento, alguém fica fazendo a sua segurança, e o objetivo é sair daqui da parte de baixo e chegar no ponto mais alto. Só que cada suporte desse tem um tamanho diferente, tem um formato diferente, tem um encaixe diferente, e para você chegar no ponto mais alto existe um segredo. Quem já fez sabe qual é? Não olhar para baixo, boa. Mas tem gente que não olha para baixo e não consegue chegar. Hã? Olhar para o alvo, boa, ter coragem. Mas tem gente que tem coragem, que olha para o alvo e fica para o meio do caminho. Opa, alguém falou aqui. Kaká. Com a musculatura dessa é fácil, né? Garoto atleta, já vi que você manja do negócio. É isso aí, Kaká, traçar o caminho. Sabe qual é o segredo? É como na nossa vida. A integridade, o segredo é você escolher, saber que você tem um alvo, ou seja, é um processo, é um alvo, é um lugar onde você tem que chegar. Agora, para chegar lá, você tem que descobrir qual é o melhor caminho. Você vai passar por estágios diferentes. Se você tentar subir uma parede como essa, em linha reta, por mais coragem que você tenha, por mais que você olhe para o alvo, por mais que você não olhe para baixo, dificilmente, para não dizer, de maneira alguma você vai chegar. Porque o segredo é escolher o caminho e perceber que em cada etapa existem os melhores suportes, as suas escolhas, a escolha de onde você vai segurar, a escolha de que peça você vai se apoiar, vai fazer a diferença e vai te dar a segurança de você não perder aquilo que você conquistou. Integridade tem a ver com isso. Integridade, na verdade, é um processo com etapas definidas. E o apóstolo Paulo vai deixar muito claro duas coisas que têm a ver com a nossa vida cristã e com a nossa vida de abundância. Ele vai dizer nos versículos de 12 a 14 o seguinte: olha, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele diz no texto, dos versículos de 12 a 14, o que ele faz? Esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo. Integridade tem a ver com a certeza de que você não concluiu o processo. Se você quer viver uma vida íntegra, uma vida em abundância, você precisa entender que enquanto você estiver por aqui, você não vai estar completamente pronto nunca. Tem gente que diz, eu sou íntegro. Quem bate no peito para dizer, eu sou perfeito. Eu não tenho mais problema com isso. Eu não tenho mais dificuldade com isso. Não, isso não me atinge mais. Dificilmente essa pessoa vai ser uma pessoa íntegra e completa. Porque o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, é um processo. Eu não concluí esse processo, mas eu sei que existe um alvo, existe um objetivo e existe uma meta que eu preciso e que eu tenho que alcançar. Existe uma meta que eu preciso completar. Muita gente, às vezes, não consegue cumprir a jornada cristã e não consegue viver uma vida de integridade, porque não sabe o que Deus espera da sua vida, ou porque acha que não precisa mais. Tem gente que quando começa a sua vida cristã, a sua vida com Deus, começa ali zeloso. Não, eu vou ser honesto em tudo, eu vou fazer tudo certinho, eu vou orar, vou ler a Bíblia todo dia, eu vou ser honesto com as pessoas, eu vou só falar a verdade. E aí, à medida que o tempo vai passando, vai relaxando, vai se acomodando. Acha que talvez, não, mas não precisa tanto, porque eu já vou à igreja, né? Eu já leio a Bíblia de vez em quando, né? Eu já falo com algumas pessoas, dou até umas esmolazinhas de vez em quando. O apóstolo Paulo vai dizer, a jornada da integridade, ela passa por você entender que enquanto você estiver por aqui, você nunca vai estar completo. Você nunca vai ser perfeito. E existe o outro lado da moeda, muitas pessoas desistem de ser íntegras, porque às vezes fracassam, porque às vezes erram, porque às vezes caem, porque ao invés de buscar a integridade, estão buscando a perfeição.
Ouça uma coisa, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, enquanto você estiver aqui, você jamais vai ser perfeito ou perfeita. Enquanto você estiver aqui, nesse corpo, a palavra de Deus diz que não há perfeição nele. A palavra de Deus diz que a perfeição completa você só vai atingir quando Cristo voltar e os nossos corpos, o apóstolo Paulo disse que os nossos corpos serão transformados. Então, se você quer ser alguém íntegro ou íntegra diante de Deus, pare de buscar a perfeição. Mas comece a buscar o alvo. Comece a buscar caminhar o degrau, ao atingir o degrau superior, o estágio superior. Não se acomode com o que você já conseguiu, mas também não se frustre com aquilo que você não conseguiu ainda. Não se ache o melhor ou a melhor, porque algumas coisas você já conseguiu vencer, mas não se ache o pior ou a pior, porque existem coisas na sua vida contra as quais você está lutando do seu caráter, que você ainda não conseguiu vencer, porque integridade é um processo, e é um processo que não termina nessa vida. Você, enquanto estiver aqui, jamais vai estar pronto. Enquanto você estiver nessa vida, esse processo não vai estar concluído. Então, integridade, viver a vida abundante de Jesus, é entender que perfeição não é algo para essa vida. A busca da integridade, sim. A busca de melhorar, sim. A busca de crescer, sim. Tem um cântico, na minha época não, porque na minha época, é um cântico anterior à minha, da época do Félix, né, da época de outro do Cláudio, do Vanderlei, na época do Sérgio lá da Zeza, né? Nessa época o pessoal cantava um corinho, era corinho na época, o pastor Carlos Herrera, quando era do departamento infantil, né, pastor Carlos? Em 1940, mais ou menos, é isso? Corinho cantava assim, ó, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre. Vocês conhecem, né? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Por quê? Quem lembra? Cristo é nossa real, Cristo é nossa vida real, Cristo é nossa vida real, sempre melhorando no Senhor. A jornada da integridade passa pela certeza de que a realidade da minha vida é Cristo. O perfeito na minha vida é Cristo. O santo da minha vida é Cristo e não eu. Eu melhoro no Senhor. Eu melhoro porque Ele é o meu modelo, Ele é o meu objetivo. Mas eu não tenho a pretensão de ser perfeito como Cristo aqui. Eu quero melhorar a cada dia. Mas essa história de buscar a perfeição aqui traz dois problemas: a acomodação e a frustração. A acomodação para aqueles que acharam que não precisam, que acham que não precisam mais. E a frustração para aqueles que não conseguem. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: você quer viver a vida abundante em Jesus, a vida plena, você quer ser íntegro. Entenda que a jornada da integridade é um processo. Mas antes que você se acomode, diga: bom, tá bom, já que não dá para ser perfeito, eu vou fazer o que der, e a graça de Jesus cobre o resto, amém? Não. Tem gente que usa essa desculpa: bom, já que não dá para ser perfeito, vamos enfiar o pé na jaca e vamos fazer, porque o sangue de Jesus cobre tudo, aleluia. Não, senhor, não é nada disso. A jornada da integridade, ela é um processo, mas ela é um processo, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Coloca para nós aí. É um processo com estágios definidos, com etapas definidas. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 16. Ele diz: olha, é um processo, tem um alvo, tem um objetivo. Agora, quem quer ser íntegro, tem que procurar viver de acordo com aquilo que já alcançou. Integridade passa por você entender que você não concluiu o processo, mas você precisa andar de acordo com aquilo que você já alcançou. Por isso que eu gosto muito da figura dessa, eu não sei nem como é que chama esse esporte, escalada de parede. Porque não adianta, de montanha, sei lá do que é. Por quê? Porque o segredo, não adianta você fazer um esforço muito grande, chegar no estádio e dizer: bom, consegui, agora eu sou bom, eu sou. Se você relaxar, se você se acomodar, se você não parar ali, né? E quem já fez o esporte sabe disso. Qual é o segredo? Não adianta fazer de uma vez.
Porque cansa, o negócio exige dos braços, das pernas, dos músculos. Chega uma hora que começa a doer tudo. E aí tem hora que você tem que parar e se ajeitar, respirar e tentar se manter ali. Até que você tenha condições de continuar a caminhada. Vida cristã é a mesma coisa. Ser íntegro ou íntegra diante de Deus, tão importante quanto querer melhorar, é ter o cuidado de querer manter o que você já conquistou. Não cair, não voltar, não perder. O grande problema de muitas pessoas com a questão da integridade é o fato de que elas se preocupam muito com aquilo que elas não conquistaram, mas não valorizam aquilo que já alcançaram. E muitos desistem de ser íntegros, muitos negociam com o pecado, negociam com Satanás e perdem as bênçãos da vida abundante de Jesus, porque só conseguem olhar para aquilo que não conseguiram, só conseguem enxergar as derrotas, os fracassos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 16, você quer viver uma vida íntegra? Paulo diz, eu prossigo para o alvo, eu esqueço do que está para trás, eu prossigo para o alvo, eu estou ali, mas você quer ser íntegro? Ande de acordo com o que você já alcançou. E talvez você traga culpa no seu coração por alguns pecados que se repetem. Sabe, quem quer ser íntegro tem que continuar a sua caminhada, mas tão importante quanto querer conquistar novas vitórias sobre pecados, fraquezas, desvios de caráter, precisa cuidar para manter aquilo que já conseguiu. E às vezes a gente não valoriza isso. Por exemplo, se eu lhe perguntar, você se lembra quais coisas eram difíceis de enfrentar quando você começou a sua caminhada com Jesus, e que hoje se tornaram fáceis e naturais? Coisas que no começo você tinha que se policiar, porque era complicado, mas à medida que o tempo passou na sua jornada de integridade, aquilo se tornou tão natural, que hoje aquilo está dominado, está controlado, aquilo já faz parte do seu novo caráter, aquilo já está integrado a você. Por exemplo, eu imagino aqui que algumas pessoas bebiam antes de conhecer Jesus, eram dependentes do álcool, e quando se converteram, algumas pelo menos talvez tenham tido dificuldade no começo, porque eram viciadas ou eram dependentes, enfim. Mas à medida que foram caminhando com Jesus e lutaram para manter aquilo, para não abrir mão daquela vitória que tinham conquistado, naturalmente aquilo deixou de ser um desafio e passou a ser algo normal na sua vida. Quantos aqui talvez enfrentaram isso com cigarro? Quantos aqui talvez enfrentaram isso com temperamento? Eram explosivos, pisavam no calo, blá! Bom dia para quem? Conhece gente assim, não? Isso faz parte de integridade de caráter. Bom dia, bom para quem? Né? Oi por quê? Está me olhando por quê? Quantos talvez quando começaram a caminhar com Jesus eram um pavio curto, alguns são ainda, mas tem que, né? É a jornada da integridade. Passa por isso. E aí tinham que se policiar. Quantos, por exemplo, tinham o hábito de falar palavrão, porque fazia parte da sua rotina o palavrão? O seu vocabulário português era repleto de palavrões. E era normal falar palavrão. Quando conheceram a Jesus e começaram a jornada da integridade, no começo tinham que se policiar, porque a pessoa falava, de vez em quando escapava. Você vê crente novo, é engraçado às vezes, né? Deixa escapar e fica sem graça, roxo. Está na jornada da integridade. O problema é quando está 10 anos depois e continua falando, né? Aí é coisa complicada. Mas a jornada da integridade passa por você manter aquilo que você conquistou. Você não abre mão daquilo que você conquistou. Sabe, integridade é um processo com etapas definidas. Integridade não é ser perfeito. Integridade não é não pecar. Integridade não é não errar. Mas Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida verdadeira. É possível ser íntegro, desde que você entenda que o que Deus espera de você não é perfeição. Na Bíblia, em local nenhum, Deus cobra de você perfeição. Não há perfeição no sentido de não pecar, porque Ele sabe que isso é impossível. Deus cobra de você integridade. O desejo de ter um alvo definido, de querer sempre melhorar e manter aquilo que você já conquistou, para que hoje você seja melhor do que ontem, mais íntegro do que ontem, e amanhã você seja mais íntegro do que hoje. Sabe o que a Bíblia espera de você?
para que você possa receber o cumprimento das promessas de Deus. Sabe o que Deus espera de você, para que você possa ter a certeza de que Ele vai estar ao seu lado, vai estar ouvindo a tua oração, vai estar recebendo a tua adoração, vai cuidar do teu coração e vai honrar a tua história. Sabe o que Deus espera de você? Abra lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, que vai escrever isso aos Filipenses, ele vai deixar muito claro que o que Deus espera de mim e de você não é perfeição. Mas olha o que o texto vai dizer. Alguém pode ler para nós, bem alto? O que Deus requer de mim e de você, a quem Ele encarregou a mensagem do Evangelho, o poder da cruz é fidelidade. A jornada da integridade ela é um processo com etapas definidas, porque o que Deus quer é que você tenha um alvo muito claro e muito definido, que é ser a cada dia melhor, ser honesto, ser verdadeiro, ser puro, ser correto, ser zeloso, ser disciplinado. Mas Deus sabe que isso não vai acontecer da noite para o dia, e Deus sabe que você não vai conseguir atingir a plenitude disso 100%. Agora, Deus não quer que você se acomode, seja medíocre e justifique os seus pecados pelas suas limitações. Mas Ele quer que você continue a crescer, que você continue a subir e seja fiel, mantendo aquilo que você já conquistou. Não abrindo mão dos valores, das vitórias e daquilo que você já conquistou. O que Deus requer de mim e de você, para que a gente possa usufruir da vida e abundância que Ele ofereceu, é fidelidade. Na verdade, em outras palavras, eu quero chamar a sua atenção para um vídeo que vai ser passado agora, numa linguagem muito comum, muito simples e muito popular. Na verdade, o que Deus quer de mim e de você é que a gente comece a tirar as máscaras que a gente carrega. Tem gente que não usufrui, não experimenta a vida abundante que Jesus veio oferecer, porque não é íntegro, não é inteiro. Criou um personagem, uma personagem. E não consegue entender porque Deus não abençoa, não consegue entender porque Deus não ouve a voz de Deus, porque que parece que Deus não ouve oração, porque que não prospera financeiramente, porque que às vezes o casamento está uma droga, porque que os filhos estão desandando. Jesus falou, o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir, e ele vai fazer isso sim. Mas ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, mas vida verdadeira. Não uma vida de faz de conta. Não uma vida de máscaras, não uma vida, na verdade, ser íntegro significa Here's a funny thing tirar about máscaras. people. We all like to look good, to make a good impression, to show everyone else we have it all together. Even though none of us do, the only way to pull this off is to put something else on. And that something is called a mask. Can help you get a job. I have over 12 years of consumer electronics experience, playing video games in my parents' basement. It can make you look smarter. Organizational energies to maximize corporation synergy. I have no idea what I'm saying. And more dateable. I can't believe you're single. And I can't believe you're 25. I'm not single. I'm not 25. We use our masks to impress people. 65-inch LED TV. Oh, it was gorgeous. It was like only this thick. I mean, you know, it's expensive and all, but it is the best. So much debt. We use them to fool people. I thought I was going the speed limit, officer. We even use them to protect the feelings of the people we love. That was a beautiful song, sweetie. I'm pretty sure you're tone deaf. I think I'm just gonna walk to school today. Because I'm kind of embarrassed to be seen with you. He sounds like a great guy. What are you thinking? You do not look fat in those jeans. So that's why they call it a muffin top. We all wear masks from time to time, but the craziest place we put them on is in church. Hello, brother. Amen. Greetings to you on this day that the Lord has made. Something about it makes us want to look our best, I'm fine. sound our best, He hath blessedeth me so verily. and make like everything is perfect. Things are great. But behind every perfect mask is a perfectly messed up life.
with hearts that are empty, confused, addicted, hopeless, helpless, and hurting. People who think but here's the thing. This is exactly the kind of life where God shows up. Messes are his specialty. The one thing God can't work with is a mask. So around here, we have a saying. It's okay To not be okay. Nobody's perfect. But grace is available. We believe God doesn't love us if or because. He loves us anyway. We all like to look good to others. We like to make a good impression. But when it comes to God, the best impression you can make is to just be you. Você quer impressionar Deus? Seja quem você é de verdade. Seja integralmente dele. E aí você pode dizer, pastor, mas tem tantas coisas difíceis de mexer, de tratar. Quero dizer para você que Deus usa todas as coisas, todas, boas e ruins da sua vida, para te fazer crescer e para te fazer amadurecer. Depende do que você está fazendo com elas. Deus pode usar todas as coisas, boas e ruins, que você é, que você faz, para fazer você amadurecer. Porque ser íntegro é aprender a viver um dia de cada vez. Coloca, por favor, para a minha tela. Ser íntegro é aprender a viver um dia de cada vez. Ser íntegro é aprender a tirar as máscaras. Ser íntegro é aprender a ser diante de Deus quem você é. E talvez você diga assim, mas é muito difícil. Será que tem jeito? Qual é o segredo disso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai nos dar algumas dicas disso. Pode deixar na tela, por favor. Vai nos dar algumas dicas disso. E eu quero ler, junto com você, o texto de Romanos, capítulo 6, versículos de 11 a 14. Que Deus está com a mão estendida para você nessa noite. Que Ele quer que você viva uma vida em abundância. Ele quer que você viva uma vida próspera. Ele quer que você viva uma vida plena. Ele diz, mas como é que eu posso ser íntegro e íntegra diante de Deus? Vamos ler juntos o que a palavra de Deus diz? Vamos ler juntos? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus, pois o pecado não os dominará. Você quer ser íntegro? A síntese desse texto, você tem que querer estar morto para o pecado, mas vivo para Deus. Se você tomar a decisão da integridade, a palavra de Deus diz que o pecado não vai ter mais domínio, você vai continuar prosseguindo para o alvo, vai conseguir manter o que você alcançou, mas mais do que isso, e se você cair? A palavra de Deus diz de uma forma muito clara, em Romanos capítulo 14, versículo 4, vamos ler juntos? Quem és tu que julgas o servo alheio, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Mas e se eu cair, pastor? Se eu cair de novo, e se eu errar, por mais que eu tente, se eu estiver lá e descer 2 ou 3 degraus? Provérbios capítulo 24, versículo 16. Vamos ler? 7 vezes cairá o justo e se levantará. Por quê? Porque o Senhor é poderoso para te suster. Na verdade, o que Deus quer de você para te dar uma vida em abundância, não é que você seja encontrado perfeito, mas é que você seja encontrado fiel. É que você tenha um novo coração diante dele, que o seu coração seja integralmente dele. Não importa quantas vezes você cair, se você cair 7 vezes, a Bíblia diz que se você estiver buscando a jornada da integridade, Deus vai te levantar 7 vezes. Se você errar agora, se você não estiver buscando ter um coração inteiro diante de Deus, você vai cair 7, vai ficar prostrado 7, vai passar a sua vida toda com os mesmos pecados, com os mesmos erros, com as mesmas falhas, com as mesmas fraquezas. A questão é, que tipo de vida você quer viver? Não acha que você vai ser perfeito da noite para o dia. Não acha que você vai mudar totalmente da noite para o dia. Agora, não se acomode achando que Deus vai fazer aquilo que é responsabilidade sua, tomar as decisões que são suas, fazer as escolhas que são suas.
Ele deixou um alvo muito claro para você. Ele disse que o que você precisa fazer é ter clareza de onde você quer chegar, de quem você quer ser de verdade. E deve fazer as escolhas certas e se manter nessas escolhas, não perder aquilo que você conquistou. E aí nessa jornada existe um segredo, assim como nesse esporte que é praticado. Eu falei que você fica amarrado por uma corda e quem pratica. Você diz, mas se eu estiver lá no alto, se eu cair a queda é grande. Não é. Porque tem alguém que faz a sua segurança e fica segurando uma corda que na medida que você sobe, ele vai encurtando essa corda e fica responsável pelo teu peso. Se você escorrega, se você solta, ele trava e você não cai. É assim que Deus faz. A segurança de que vale a pena viver uma vida íntegra, uma vida abundante, uma vida verdadeira, é aquilo que o próprio Jesus diz para você. O Senhor é poderoso para sustentar você. O Senhor é poderoso para te manter nessa jornada. E o Senhor quer que você usufrua de toda a abundância da vida que Ele te ofereceu. Mas para isso, o primeiro passo é que você queira, um dia de cada vez, buscar viver uma vida verdadeira. Queria que você fechasse os seus olhos. E a minha pergunta para você é simples. Você é inteiro ou inteira diante de Deus? Quando Deus olha para o teu coração nessa noite, o que Ele vê? Alguém que parece inteiro, mas é com cera? Alguém que para os outros parece ser inteiro, mas na verdade está cheio de cera, está maquiando as suas emoções, maquiando o seu temperamento, maquiando as suas atitudes, para que os outros vejam algo que não existe. Jesus veio, Satanás veio para roubar, para matar, para destruir, mas Jesus veio para transformar essa história e te dar vida e vida em abundância. Vida em abundância significa vida de verdade. Você tem que botar a cabeça no travesseiro, culpado ou culpada, daquelas coisas que só você e o Senhor sabem. Que você faz, que você sente, que você pensa, e que você não tomou decisão nenhuma a respeito delas, porque acha que não tem jeito. Ou quem sabe não precisa, ou quem sabe que acha que não vai mudar nunca. Ser íntegro é ser inteiro diante de Deus. A jornada da integridade acontece um dia de cada vez. Em decisões e escolhas de dizer, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais fazer isso. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Eu vou manter o que eu já conquistei, mas eu quero mais. Eu quero vencer mais dificuldades, eu quero mudar mais o meu caráter. Eu quero caminhar de uma maneira tal que no final da história, eu saiba que aquilo que eu sou no escuro, eu vou ser diante de todos quando meu corpo for totalmente transformado pelo Senhor, porque eu estou nessa jornada da integridade. E no final dessa jornada, o Rei dos Reis, aquele que é perfeito, vai estar te esperando de braços abertos, dizendo, vem bendito do meu Pai, vem, você conseguiu. Agora eu vou mudar aquilo que você não conseguiu mudar. Agora vai ser tratado aquilo que você não conseguiu tratar na sua jornada, não se preocupe. Eu paguei o preço pela tua perfeição. Que a sua oração nessa noite não seja ser encontrado perfeito pelo Senhor, mas que a sua oração de hoje em diante seja, todas as vezes que Deus olhar para você, apesar das trincas e dos defeitos, encontrar em você um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, fiel a Ele, que está buscando ser inteiramente dEle, que sabe aonde quer chegar, que quer manter o que já conquistou, mas sabe que Deus tem lugares mais altos e desafios mais altos para você. Deus bendito, que o teu Espírito, como diz o salmista, sonde os nossos corações nessa noite. Veja se em nós algum mau caminho e nos livre do caminho errado, do caminho perverso. Que nessa noite o teu Espírito Santo nos incomode de uma maneira que nós tenhamos coragem para tomar decisões e fazer escolhas certas. Se há pessoas aqui que estão tentando mudar da noite para o dia e têm se frustrado por causa disso, entendo, ó Deus, que vida com Jesus é para ser vivida um dia de cada vez, de glória em glória, de vitória em vitória, de derrota em derrota, mas na certeza de que o nosso coração é inteiro do Senhor
E de que se cairmos, o Senhor nos levantará e nos colocará de pé de novo. De que se errarmos, o Senhor nos perdoará e nos dará uma nova oportunidade. Não porque sejamos perfeitos, mas reconhecemos que somos pecadores, mas somos fiéis ao Senhor. Fiéis em reconhecer aquilo que temos conquistado pela Tua graça. E fiéis em reconhecer que precisamos ter o nosso coração transformado, mudado e moldado pelo Senhor, para que Ele seja totalmente e integralmente Teu, para a Tua honra, para a Tua glória, e para que as pessoas que convivem conosco, ao perceberem essa mudança que o Senhor está fazendo, possam ver o Senhor nos moldando como um vaso nas mãos do oleiro, tirando a cera, muitas vezes nos quebrando de novo, mas nos fazendo integralmente do Senhor e o Teu projeto para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.